Aqui. João capítulo 9, do 1 ao 12. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-o nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Achei esse trecho assim do capítulo 9, né, extremamente intrigante assim, né, porque o Senhor fez muitos milagres, alguns milagres registrados assim têm um impacto muito significativo assim no propósito, né? Não só para a época, mas hoje também, né? Assim, a verdade é que o Senhor continua operando, fazendo muitos milagres, mas às vezes, pelo menos assim, né? A gente olhando ali na comunidade, os outros irmãos também que cercam aqui, né? De outros locais, a gente não vê uma manifestação desse tipo, assim. Já tem bastante tempo que, né? Você conheceu uma pessoa que nasceu cega, é um neném que nasceu cego, né? E foi cego a vida inteira e teve os olhos abertos, né? Já li relatos de alguns irmãos, não presenciei, né? Mas de alguns irmãos evangelistas, alguns livros de testemunho, por exemplo, do Carlos Anaconda, de alguns irmãos que relatam realmente operações de sinais. Aqui, na verdade, não é nenhuma cura, né? Entraria naquela lista de dons que Paulo coloca em maravilhas e prodígios, né? Porque eu acredito assim, a cura é aquele processo que é um milagre, né? Mas dentro de uma situação, como é que a gente poderia falar assim? Pô, uma pessoa, sei lá, um exemplo, na minha visão, pelo menos na minha compreensão, tinha um câncer, alguma coisa foi curada e tal. Agora, eu já tive assim, a oportunidade de ver um pé crescer. Então, para mim, ver um pé crescer, uma perna, entra realmente em prodígio, em milagre. Assim, o milagre é uma situação de prodígio mesmo, de sinal, né? Porque é algo que é realmente assim, fora da nossa compreensão, né? Esse acontecimento, eu acho que ele vai mexer muito com, né, não só com os fariseus e com, digamos assim, o clero da época, mas também com as pessoas, os judeus do dia a dia, porque assim, é interessante que você vê que o Senhor procurava uma pessoa assim para manifestar isso que era inesperado. Isso que me chama assim, se ele fosse hoje operar numa situação, provavelmente faria isso na vida do Mateus, daquele menininho que entrava aqui todo dia, ou daquele cara que anda no pau da fome, que todo mundo conhece, que anda arrastando a perna, que vai a pé lá do Calariz até ali,
e bebe e volta. Se você vê aquele cara lúcido, pregando o evangelho, amigo, é para estremecer o pau da fome inteiro, porque a gente mora ali há 30 anos e todo mundo conhece ele, todo mundo sabe qual é a história de vida dele, sabe que seria impossível, naturalmente, ele sair ali daquela condição, né? Então, assim, os testemunhos, quando a gente ouve assim de uma pessoa como Tuca, né? Quando voltou para a terra dele, as pessoas ficaram realmente assim perplexas, né? E de outras pessoas assim que Deus escolhe, acho que entra um pouco nesse propósito, assim, de manifestar a glória de Deus num aspecto que fique muito visível para cristãos e para ímpios, né? Que Deus fez uma maravilha na vida daquele indivíduo, né? A pergunta também não deixa de ser bastante interessante dos discípulos, né? Que tinham aquele conceito da antiga aliança, que era uma verdade, né? O Senhor abençoava, né? Várias gerações, né? Aquele que temesse a palavra dele, e amaldiçoava, né? Até a terceira geração, né? Os pais que andavam em transgressão e rebelião contra o Senhor. Então, eles olhando aquela situação, eles ficaram tentando entender o motivo pelo qual uma pessoa deve nascer cega, porque deve ser extremamente ruim. Você ter uma visão e perder, né, tem um aspecto também negativo, mas um neném que sempre nasceu e não vê, não enxerga, nunca viu nada, né? A gente vai parar para refletir aqui que o cara nunca viu o rosto do pai dele. Ele não sabe nem como é a mãe dele, ele não tem, sabe, não tem imagem de nada formada na mente dele, né? A gente fecha o nosso olho assim, né? Você lembra de um pai, de uma mãe, de um avô, né? A gente tem lembranças, guarda as boas lembranças de viagem, é uma coisa que mexe muito, né? Você tem um passeio, uma experiência, uma viagem, aquilo, você guarda aquilo, você aquele momento lembra, você vê uma fotografia, aquilo volta. Você imagina uma pessoa assim, provida disso tudo, né? Que não teve como experimentar nada disso, né? Então, na cabeça dos discípulos, ou ele ou os pais dele fizeram alguma coisa muito terrível que merecesse, de alguma forma, ele estar naquela condição, né? E eu fico pensando assim, se a pergunta deles também é difícil da gente compreender, eu fico pensando assim, imagina a resposta de Jesus, porque ele diz que nem os seus pais pecaram e nem ele, né? Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele naquele momento. Então isso é uma coisa da gente entrar em parafuso, que fala assim, caramba, ele nasceu cego e viveu toda uma vida cega, toda uma vida provida, limitada, para que num determinado dia da vida dele a glória de Deus pudesse se manifestar na vida dele. Então eu falo assim, caramba, e ele compreender isso, quantas vezes ele deve ter se perguntado, né? Por que eu nasci cego? Por que todo mundo? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Porque todos os meus amigos vêm, porque eu sou cego, assim. Fico imaginando o nível de questionamento que ele pode ter entrado como indivíduo na sua crise existencial, nas suas perguntas, né? Os seus pais vivendo aquilo tudo, né? E de repente um dia da vida dele vai ser aquele dia que estava marcado para Jesus encontrar com ele e assim fazer com que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. É uma coisa assim, não sei, na minha limitação pelo menos assim, é bem difícil de compreender, porque a gente vai ter que partir de um princípio e aceitar realmente que Deus determina tudo e governa todas as coisas, entendeu? Se Deus permitiu e fez ele cego, Deus tinha um propósito. A minha forma de pensar, né, é que deu errado. Se uma criança nasce cega, deu errado. É uma forma natural de pensar. Deu ruim, deu errado. E na verdade Deus ali tinha um propósito quando fez ele assim, né? E na verdade acho que ele falando nos capítulos, nos versículos mais para frente, vai deixar claro até que ele tinha uma compreensão muito interessante, né?
a respeito do Senhor mesmo e do Pai, quando ele discute com os fariseus, né? Ele também não se revolta contra isso. A priori, o cego não fala assim, mas eu fiquei esse tempo todo por causa disso. Você não vê nele assim uma posição de querer apontar para o olheiro ou apontar para o Criador, né? Quando está em conflito, você vê em alguém que se rende, se sujeita, né? E vai ficar feliz porque a graça de Deus se manifestou na vida dele, né? Eu acho assim que não é simples, né? Que ler às vezes é mais fácil, mas estar em situação assim semelhante a do que esse homem passou, quando a gente percebe hoje em dia algumas situações até não tão, digamos assim, difíceis quanto essa, a gente de repente já pula, já grita, já berra do porquê eu, né? Que a gente estava até falando um pouco antes de começar, né? Quanto mais uma situação assim dessa natureza, né? O Senhor diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito isso, ele cuspiu, né? Misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos daquele homem. Eu fico pensando o que as pessoas devem ter pensado naquela época. Eu não sei o que né, na sabedoria do Senhor, eu já ouvi muitas tentativas de explicar, né? Eu realmente creio que o Senhor se sujeitou à direção que o Espírito deve ter dado naquela hora, né? Assim como ele para outros cegos falou, veja. E eles viram, né? Ele pegou o barro com o cuspe dele, passou ele nos olhos daquele cego e o cara começou a ver, né? E algumas pessoas totalmente sem lógica humana, né? Totalmente sem lógica, né? Eu vi até um irmão que estava fazendo referência desse versículo com o livro de Gênesis. Foi interessante a colocação, mas é apenas uma compreensão assim de uma figura, de uma ideia, né? Que a palavra Adão vem de Adam, né? Que vem de ferruginoso, barroso, barro mesmo, né? A tradução do hebraico original. E que você repara barro com barro, né? Então, uma figura do Senhor que é o Criador, né? Porque diz assim, que ele pegou o barro com as mãos, que na verdade a tradução mais correta seria com os dedos, e formou o homem no 6º dia, né? Ali estava o Criador, estava junto. Pai, devolve-me a tua glória quando estávamos juntos na criação do mundo. Ali estava novamente o Criador, novamente com as suas mãos, novamente com barros nas mãos, né? E novamente aplicando esse barro em alguém que... Eu já tive esse pensamento também. Né? É muito interessante mesmo, porque o barro realmente só repara com barro, mas você tem que ir lá molhar o barro para reparar. É assim, numa panela, né? Numa coisa assim, o ferro com ferro, né? E o barro com barro. Então, estava ali o Criador novamente e estava fazendo esse reparo, né? O engraçado que é totalmente sem a lógica, né? Não, vamos estudar para ver o que foi isso que ele fez. É totalmente nada lógico. Saliva do cara. As pessoas tentam achar alguma coisa, né? O barro é diferente, é medicinal, ou a saliva é santa. Nunca querem atribuir realmente à pessoa que está fazendo o reparo, que é a pessoa de Cristo, né? A centralidade está nele mesmo, né? Pai mesmo. Não está no método, né? Aí tem gente que cospe, né? Tem gente que quer fazer, eu já vi, né? Alguns locais chamando Igreja Evangélica Cuspe de Jesus. As pessoas dão um nome, porque acaba-se o homem, assim, a gente como Adão, acaba sempre impressionado com os métodos, impressionado com agir. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar. Eu, pelo menos assim, pessoalmente, acho que todos nós, a gente luta contra isso diariamente, porque se a gente chega aqui, né, para se reunir e um irmão ora, e a gente tem um período de louvor e Deus ministra e age, foi uma coisa tremenda, a tentação de no próximo domingo a gente tentar fazer tudo parecido para produzir aquilo de novo é muito grande, às vezes até inconscientemente, e se não, quando algumas vezes conscientemente, né? É difícil a gente entender que um momento Deus pode vir, sacudir a estrutura do prédio
né, fazer coisas miraculosas, e no outro segundo o irmão abria a palavra ali e lê secão mesmo, entendeu? E terminou o texto, irmão, glória a Deus, aleluia, e acabou. A sensação de que, pô, então naquele dia Deus agiu, agora não, sabe? Os estereótipos, né, as manifestações, os métodos, os passo a passo, é uma coisa que o homem acaba se apegando muito, né, em vez de se apegar à pessoa do Senhor. Então tinha hora que ele mandava a tempestade acalmar, aquela coisa toda, e tinha hora que ele simplesmente ficava na dele, dormia, tinha hora que ele tomava de uma autoridade, pegava aquele chicote, tinha hora que ele se sujeitava e as pessoas faziam o que queriam, né? Assim, então, assim, essa libertação, não sei se assim eu posso colocar, de métodos, de liturgias e de formas para a gente poder ser verdadeiramente livre em Cristo, é um processo que eu creio que o Espírito Santo está nos impulsionando, né? A fim de que a gente não fique preso em expectativa, em que Deus vai fazer. Não que a gente não possa, obviamente, assim, o que Deus vai fazer, no sentido da gente buscá-lo, mas assim, a gente está muito em paz. Antigamente eu sentava no culto e falava assim, Deus tem que fazer alguma coisa e tal, aquela coisa toda e tal. Quando acabava o culto eu falava assim, pô, não é possível, tem alguma coisa errada. Os questionamentos são até naturais mesmo, né? E a gente ficar parando e pensando assim, no Senhor mesmo, na pessoa do Senhor, o que eu tô, quando eu tô ali, né? O quanto eu posso assim desfrutar da presença de Deus, da presença dele, o quanto eu posso ter comunhão com ele, o quanto eu posso exercitar os ouvidos espirituais mesmo para discernir, para capturar aquilo que ele está falando ali, né? Através da vida dos irmãos e tal. Então, assim, é uma questão realmente muito conflitante, né? Eu acho interessante, por exemplo, o irmão Gino fez isso uma vez assim, e os irmãos até ficaram decepcionados com ele, porque falaram, o irmão Gino está vindo da Colômbia aí e tal, e ele, pô, tem um conhecimento, assim, o Senhor deu um serviço para ele na palavra que é uma coisa assim impressionante, assim, compreensão que ele tem da Escritura, e é uma pessoa super simples e tudo, e aquele dia estava lotado, vendo nego de tudo que é lugar, né, e tal, e pô, cara, a pessoa tem que estar muito assim centrada no Senhor mesmo, porque os irmãos chamaram, ele abriu a Bíblia, olhou assim, falou, irmão, voltou, sentou de novo e falou assim, o Senhor não me deu nada. Pô, o nego ficou bolado. A galera tinha visto tudo que é lugar, parceiro. Tudo que é lugar. O nego ficou chateadão mesmo. Entendeu? Aí um outro irmão foi lá, deu uma palavra, os irmãos louvaram e tudo. Cara, aí o pessoal passava tarde, tipo a gente lá na comunidade. Mais da metade foi embora, já era tipo 5 e pouco, 6 horas. O irmão chamou ele para orar, ele foi orar e ali o Senhor entregou a palavra e ele ministrou aquela palavra que o Senhor havia dado para ele, né? Mas realmente assim, o discernimento e o compromisso que a pessoa tem com o Senhor e não, né, com o homem, né? Assim, é um desafio para a gente assim viver essa realidade, né? E assim, eu fico pensando assim, toda a ação de Deus, né, ela é boa em si, porque o que Deus faz é bom, ele falou isso na criação, né? E ele é bom também, a sua misericórdia dura para sempre. Mas dependendo de como está o coração do outro lado, pode surtir uma coisa positiva ou negativa, né? Então, assim, os vizinhos, né, começaram a perguntar ao cara se realmente era ele, né? Porque algumas pessoas achavam que só aparecia com ele, outros achavam que era ele mesmo, né? E ele começou a confirmar que era ele mesmo e tal. E ele explica o que aquele homem fez com ele. E eles perguntam assim, onde é que está esse homem? Ele falou assim, não sei. Coisa assim, caramba, como é que Deus faz uma coisa na vida de alguém de uma forma que aquela pessoa sabe que é algo tremendo, mas
Ele não sabia quem ele era, né? Ele só ouviu. Ele não viu Jesus, né? Porque ele era cego. Ele só ouviu alguém falando com ele assim, ó, vai, agora lava lá naquele tanque e volta. Quando ele foi no tanque, ele lavou, ele ficou vendo, quando ele voltou, Jesus não estava mais. Então ele só ouviu mesmo, né? Ele não viu absolutamente nada, né? E eu fico pensando assim, caramba, como é que essa questão, que às vezes a gente quer ver tanta coisa, quer ter tanta certeza, né? E esse cego teve o privilégio de ouvir. Só ouvir. E ele ouviu, fez aquilo, ele obedeceu. O que aconteceu? Eu acredito, particularmente falando, que se ele não obedecesse, não iria acontecer, né? Aí eu fico pensando assim, caramba, como às vezes ele era cego, como às vezes eu tenho que forçar, fechar os meus olhos para poder conseguir ouvir com mais clareza, né? Porque enquanto os meus olhos estão abertos, ele acaba conflitando com a pureza que a minha audição necessita ter para eu poder tomar a decisão que realmente o Espírito de Deus está me impulsionando a tomar, né? Então, assim, realmente os nossos olhos, obviamente, são uma bênção, o Senhor, né, nos criou e tudo, né? Não estamos falando da matéria em si, mas assim, é como muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão, né, de fechar os nossos olhos para uma série de realidades, de coisas que estão diante de nós e falar assim, Deus, eu vou só ouvir, o que você vai falar? Né? Tá bom, pega o teu filho, leva num lugar que eu vou te mostrar e eu vou te sacrificar. Se o maluco ver, já era. Se ele olhar para o filho dele, estou falando de uma forma figurada agora, né? Metafórica. Se ele olhar, se ele pensar, se ele raciocinar, já foi, já era, né? Não dá. Esse daí é interessante que você falou agora, que a gente para raciocinar. A gente sempre para raciocinar com a nossa mente, com a nossa lógica. Isso vai empacar sempre uma situação que aconteceu. É o que você fala, se a gente colocar a nossa mente caída, não vai fazer lógica no Evangelho do Reino de Deus. E aí a gente vai conflitar entre deixar nossa mente trabalhar e ficar com o que Deus está falando. Assim, são situações simples, mas tipo assim, Felipe, corre ao lado da carruagem, né? E pergunta o que aquele homem está lendo. Cara, não faz lógica. Tipo assim, aquele caminho não, mas era o contexto da época, irmão. Aquele caminho, ele era um eunuco da Etiópia. Ele era um cara que guardava o tesouro, que diz a escritura, né? Digamos assim, era um responsável, né? Pelo tesouro lá daquela região. Pô, lugar cheio de saqueador desde aquela época. Tu vai correr do lado de uma carruagem de um cara desse e vai imaginar o quê? Entendeu? Se traduzir para a nossa época aqui agora, é você correr numa situação, você vai estar se expondo. Mas será que eu vou fazer isso, né? Aquela história que alguns irmãos passaram a experiência, né? Levanta agora no ônibus, abre a boca e fala. Pensou, já era, não dá. Outro levanta e fala assim, outro levanta e manda, ou acabou. Assim, não tem lógica. Uma vez eu acho que eu contei que você já estava no banco do Unibanco, é bem antigo o Unibanco, nem tem mais, né? E rapaz, veio um desejo assim, eu falando em línguas dentro de mim, e, tipo assim, eu senti que era para bradar mesmo, para falar ali na fila, entendeu? Deixar mesmo, eu achar que eu era maluco, mas falar em mistério, né? Porque provavelmente, eu não sei se tinha alguma pessoa que já conhecia o Senhor, que eu não raciocinei, mas rapaz, eu prendi aquilo até ficar gemendo na fila, mas eu não... Eu deixei a minha mente, eu falei assim, cara, o guarda vai me chamar aqui, vou me tirar daqui e vai me botar para fora do banco. E a fila tava aquelas filas de banco. Hoje eu não sei, não sou frequentador, mas assim, era aquela coisa que você entrava para ficar 2 horas no banco e tal, né? Eu fico mal. Ou então é difícil, né? Porque é uma situação que agora, eu olhei, né? Aí é que tá, eu olhei para a situação. Eu sempre fiquei pensando nisso a vida toda. Eu falei assim, se eu tivesse fechado o olho e ter feito aquilo que Deus mandou, iria surtir algum efeito que eu não sei qual é, entendeu? Mas assim, puxa, como às vezes é conflituoso pra gente, né? Muito conflituoso pra gente.
Assim, a gente precisa escolher realmente ouvir e não ver, né? Não é simples, né? Então, uma igreja que diz que vê é complicado para mim, né? Eu acho mais coerente uma igreja que diz que ouve, né? Porque é o que é a diferença entre Laodiceia, né? E Filadélfia, né? Laodiceia, o Senhor estava batendo na porta, pedindo para entrar, e ela não ouvia. E lá em Filadélfia diz que ele guardou a minha palavra, ele ouviu e guardou, né? Não negou o meu nome. E ouvir também vem de submeter, né? Porque pensa mesmo, até numa discussão, quando você para ouvir de verdade, eu estava falando, né, conflito e tal, eu também comentando os conflitos lá que eu tenho, quando a gente fala de parar para ouvir, entra no que o Mateus falou agora, tem uma rendição. Porque se você quiser parar para ouvir na boa, para ver se faz sentido o que outra pessoa está falando, abrindo uma possibilidade do outro, tá certo? Existe um aspecto de rendição aí, né? Tá correto, existe um aspecto de descer, de se inclinar, né? Tem isso, né? De não pensar, calma aí, eu estou ouvindo, vou me colocar no lugar do outro, né? Então, assim, como ouvir de verdade tem isso. Então, ouve, ó Israel, né? A palavra do Senhor. Então, assim, quando o profeta dizia, veio até a minha palavra do Senhor, ele proclamava aquilo, o que o Senhor queria ganhar de Israel era o ouvido. Porque se Israel parasse para ouvir, acabou, cara, o Senhor ganhou. É por isso que Jesus falou aquilo. Gente, tinha milhões de viúvas, milhões eu estou exagerando, eu acho que ele fala centenas. Tinha centenas de viúvas em Israel. Por que o Senhor foi fazer aquele milagre lá na viúva de Sarepta, lá em cima, né? Tinha dezenas de pessoas que, por exemplo, não tinham um filho. Por que ele foi exatamente com aquela mulher? Então, assim, teve um período de ausência mesmo de milagre em Israel, né? Você vê que outros países até experimentaram algumas questões através da vida de Elias e Eliseu, né? Mas não tinha aquela manifestação como eles viveram na saída do Egito. Vamos acordar aqui, aquilo que eles viveram na saída do Egito, em termos de praga, de milagre, de mar abrir, de água sair de rocha, digamos assim, pão cair do céu, de o Senhor soprar um vento para vir carne, de não ter serpente, de não desgastar a sandália, de não desgastar a roupa, né? Aquilo tudo que eles viveram, né? E algumas gerações mais tarde você vê as pessoas comprando sandália, trocando de roupa, vivendo uma vida, digamos assim, mais natural, se assim a gente pode colocar, né? E aí vem a pergunta, o que a gente prefere? Que é um questionamento que assim, o Senhor fazia para Israel naquela época, né? Por um lado você vê muita aflição, muita dificuldade, mas você vê assim quase que Deus tete a tete, vamos colocar dessa forma, né? E a outra você vê Israel com uma vida natural, uma vida como um país, como uma nação comum e tal. Ainda que, obviamente, o Senhor era o Deus deles e tudo, né? Mas uma ausência, né? Digamos assim, essas manifestações não eram tão frequentes. Até na época de Samuel diz isso, né? O primeiro livro de Samuel registra isso. As visões eram raríssimas. Ou seja, né? Então eu fico pensando assim, puxa, de repente, será que porque não tinham corações receptíveis àquilo, né? Ouvidos para escutar aquilo, né? Para contemplar aquilo? De alguma forma, eu creio assim que o que o Senhor fez aqui, para esse homem, eu acredito que mudou a vida dele para sempre. Para sempre. A vida dele foi mudada para sempre, né? Para aqueles que estão em volta dele, alguns vão, mais tarde a gente vai ver no capítulo mais para frente, né? Que acho que não é o objetivo de hoje, né? A gente percebe assim que vai depender realmente, cara. O milagre só tem um sentido quando tem um coração predisposto a ver aquilo, a compreender aquilo. Senão a pessoa vai estar vendo o Filho de Deus pregado numa cruz, cara. Para ela aquilo não vai significar absolutamente nada, entendeu?
E se ele ressuscitar, ela vai dizer que é um fantasma. Então, assim, às vezes, né, eu na minha ignorância, eu falo assim, não, mas eu penso assim, se Deus curar um aleijado aqui no meio do culto, o povo vai, né? O povo vai, vai acontecer algo tremendo aqui, no dia seguinte, né, Deus vai converter, vai ganhar muitas vezes e tal. E tipo assim, eu na página assim, mas Deus é Deus, se realmente ele soubesse isso, ele talvez faria. A verdade é que ele sabe que segunda-feira aquele aleijado vai levantar, e segunda-feira não vai mudar absolutamente nada da vida de ninguém, a não ser do aleijado que vai andar. Mas eu não sei nem se era o momento, às vezes, daquela pessoa estar curada, né? Que tem aquele momento exato onde Deus sabe que aquilo vai ser benéfico, né, para o próprio indivíduo, seja a circunstância que for, né? Então, assim, eu fecharia a nossa reflexão assim hoje à noite pensando um pouco sobre esses temas, assim. Primeiro, né, o que é bom aos olhos de Deus, né? Como ver o propósito de Deus de uma forma positiva, como enxergar que alguém foi restrito tantos anos de uma coisa que todos nós achamos maravilhosa, para que a glória dele pudesse se manifestar, né? Como refletir os nossos sentidos diante dele, né? Como realmente questionar assim, puxa, tem coisas que estão diante de mim e eu não vejo, e tem coisas que eu acho que estou vendo e são uma ilusão, né? Não, eu juro e tal, assim, até a respeito de situações da vida, né? Tô vendo, mas aquilo era uma miragem. Não tem a miragem do deserto? Pô, caramba. Quantas vezes a nossa própria consciência nos engana, né? A gente olha para uma situação, tem certeza que viu aquela parada naquela situação, né? Tu olha que não era, não. Eu acho que tem umas coisas assim que eu acho que nada é à toa. O nosso mal é interpretar que tudo seja à toa, né? Tipo assim, nada a ver isso, acontece normal na vida. Só que a partir do momento que você começa a ter esse pensamento em Deus, que tudo está no controle dele, tudo acontece porque ele permite, é sempre para alguma coisa ele quer ensinar, tu para analisar que vários momentos da nossa vida a gente acontece umas coisinhas assim, por exemplo, de confusão na nossa mente, de coisas que todo momento a gente vê que a gente não é seguro no que a gente faz, no que a gente vê. A gente nada, por mais que a gente tente por força nossa, por poder acreditar que corre aí para conquistar, nada. Você tem uma força, né? Você tem um controle daquela situação. E tu vê completamente uma dependência. Cada vez mais que você para analisar essas coisas, cada vez mais você vai vendo que você tem uma dependência seríssima de Deus. Você não tem certeza em nada, você não tem fé nem em você mesmo, muitas das vezes. Nessa reflexão que você está fazendo, será que a gente poderia entender assim, que é quase como a gente assumisse que apesar de ter uma visão, a gente é cego, e que como um cego precisa de alguém apoiar no braço para poder caminhar? Talvez essa seja a nossa real condição assim, diante de Deus, a gente completamente cego, e Deus como alguém que vê absolutamente tudo, que ele disse ali, né? Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo, e ele está dando o braço assim para a gente apoiar aqui e ele nos direcionar, porque a gente vai ver que ele vai fechar a segunda etapa dizendo: eu vim trazer luz para aqueles que dizem que são cegos, mas vim tornar cegos aqueles que dizem que veem. Então, será que ele não está de alguma forma nos conduzindo a reconhecer a nossa miséria, em termos como você falou? Bem, por esse aspecto, Rafa, então se a gente é total dependente, se a gente tem a impressão que viu a coisa, né? Como eu lembro da minha irmã, coisa de infância,
que estava faltando água dias em casa, a gente morava na matinha, ela perguntou assim, quem fechou a água? Eu falei assim, pô, não lembro se fui eu, deixei aberta. Quem deixou aberta a água? Não lembro. Eu lembro que meu pai pegou a vara, rebentou na vara. E depois que ele acabou de me bater, ele falou assim, fui eu, pai, deixei aberto. Então assim, ele falou, caraca, né? O pai erra, a gente erra, né? A gente tem certeza absoluta que aquela pessoa disse isso e não disse, como o Matheus falou. Então assim, se a gente não tem, se a gente olha uma coisa, julga, como estava falando um pouco dessas questões, né? Se a gente julga, se a gente ouviu alguma coisa, né? Que é o assunto atual aí dessa situação, julga e é isso e aquilo, daqui a pouco vem a situação e fala, caraca, não é nada disso, não é bem isso, vamos colocar dessa forma, mas todo mundo tinha certeza e botava a mão no fogo, se perguntasse se atira daqui, por isso me atiro, e assim, e não é bem aquilo, não é bem aquela situação. Então assim, eu acho muito propícia essa reflexão da gente, no fundo, apesar de ver o granito, a madeira, o chão, o cimento, chegar à conclusão que a gente não vê, né, qual o caminho de fato que Deus quer que a gente ande, né? A gente não consegue ver realmente a vereda que Ele tem proposto para a gente, e de repente, quando a gente se quebranta e fala, Senhor, eu não vejo, eu sou um cego mesmo, eu sou um cego, eu não sei escolher, eu não sei ver o que vai ser melhor, eu não tenho, porque se eu visse, eu conseguiria escolher, mas eu não vejo. E a gente dá a condição, né, abre o nosso coração para que Deus possa escolher, né? É como eu falasse assim, cara, eu adoro sorvete de pistache, mas eu não estou enxergando aí. Você pode colocar para mim? A pessoa vai colocar o quê? Né, o sorvete de pistache, ou eu dei um exemplo bobo assim, que não faz sentido, mas, né, é como a gente no dia a dia fala assim, Deus, eu não sei. Será que é melhor ser desse emprego? Eu não sei, eu não estou vendo. Será que é melhor aceitar outra situação XYZ que apareceu agora diante de mim, que parece realmente, coerentemente? Eu não sei, não estou conseguindo ver, eu não sei o que é o azul, o que é o amarelo. Eu estou com o meu olho assim, quem é o azul, esse ou o amarelo? Eu vou ter que... Estou tateando agora, se eu falo assim, Deus, pega a minha mão e coloca aqui na... Aí ele vai pegar a mão e né, a gente vai encostar ali, né? Parece uma posição muito insegura, mas na verdade é a mais segura que existe, né? Se a gente parar para pensar nesse aspecto, que é o lance da fé, que a pessoa fala assim, mas que isso, andar por fé, irmão? Mas isso é loucura e tal, não sei o que lá. Mas você vê que coisa linda é quando Deus diz que o justo viverá pela fé, porque na verdade, de uma forma louca, como diz o Evangelho, ele está propondo o quê? O caminho mais seguro. Só que é o mais seguro não aos nossos olhos, mas aos olhos dele, né? Então, não adianta dizer para a pessoa, escolhe ali, o vermelho é a vida e o laranja é a morte, e a pessoa é daltônica. Tipo assim, não vai ter condição de escolher, né? Assim, não vai enxergar, então assim... Tu vê que as palavras se encaixam, né? Por exemplo, não ter as aflições, mas tem bom ânimo. Eu acho que você tem muita aflição pelos teus pensamentos mesmo, você acaba tendo as aflições dos teus pensamentos. Aflição é uma coisa sua. Você que está tendo aflição. Aí muitas das vezes você tem aflição e a palavra bem clara no final fala mas tenha de bom ânimo, porque eu venci a morte. E ele fala também lá que ele morreu por nós, ele já nos comprou. Então, tipo assim, a todo momento as palavras dizem de confiar realmente em Deus. Por isso que eu acho que uma coisa realmente para a gente viver, mas é difícil viver, não é uma coisa fácil de viver, é realmente esse negócio da fé, porque viver pela fé é muito difícil, porque você está calacrado com a tua mente ali, te acusando a todo momento para tu fazer as coisas que são lógicas, supostamente lógicas, mas o Deus mandando você ir por outro caminho. Não, cara, faça isso, aquilo, tal. As decisões que você acha que é bom, né? Aquela pregação que a gente escutou uma vez no Tuca, até as boas intenções muitas das vezes não era aquilo que era para fazer, entendeu? E tu vê realmente em tudo, até o que era para ser bom, o que era para ser isso, aquilo outro, a gente vê uma dependência de Deus. Mas é uma dependência de a gente ficar parado, não, de a gente sempre buscar em Deus.
Entendeu? Porque ele fala que vai fluir de nós. Se vai fluir de nós, não está no nosso controle. Então é uma situação que, se a gente buscar nele, a gente alimentar o espírito, é para poder estar no ônibus e o bagulho rolar, é para poder estar no trabalho e o bagulho rolar fora do nosso controle, aquele negócio que a gente não consegue segurar, entendeu? Agora, a partir do momento que a gente não fortalece o espírito, anda pela carne, anda pelos nossos pensamentos, né? Que às vezes não é nem pelas vontades das carnes, mas pelos nossos pensamentos. Caramba, como é que tu vai ter força para fazer alguma coisa dessa? E tu se sente mal, aquela situação do banco que você deu um exemplo aí. Eu também já passei por algumas situações que eu fiquei super mal. Depois eu falei, caraca, e de repente se era para salvar alguém, se era alguma coisa que eu tinha que ter feito ali, entendeu? Porque depois eu fiquei pedindo que, se for para ser batizado, o Espírito Santo pode ser em qualquer lugar. Porque, caramba, de repente Deus querendo te batizar no Espírito Santo, uma coisa que tu almeja, deseja, né, vivenciar isso, e você às vezes está aprendendo uma situação por causa da sua mente. Porque não adianta, Deus quer fazer, desde o início Ele quer fazer alguma coisa pra gente. A gente que trava muitas das vezes essa situação acontecer, a gente que dá legalidade para espírito rondar nossa casa, impactar toda aquela situação que Deus quer fazer em nossas vidas. Porque a verdade é que desde o princípio Deus quis cuidar aqui, ó, do ladinho. A todo momento a gente tenta se afastar de Deus, né? Então a gente vê que realmente, caramba, por isso que eu acho que também fala a respeito de todos os dias. A gente tem que lutar, não adianta, todo dia você acorda com um... É muito doido isso, porque você acha que se conhece, mas todo dia você acorda de uma forma diferente, com pensamentos diferentes, alguns pensamentos loucos que você tem que colocar para Deus. Quantas vezes eu tive pensamentos horrorosos, loucos, eu posso falar, ser bem claro, pensamentos que eu já tive muito louco, e é coisa que a gente tem que colocar para Deus, porque não foi do meu controle, veio como uma coisa da natureza minha, veio no automático os pensamentos. Eu falava assim, caraca, algo dentro de mim falava que aquilo dali era errado. Isso daí é bem claro, que é o Espírito Santo, não tem nada de eu alguma coisa, não. Tudo que há em mim é bastante claro. Conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai distinguindo, né, aquela coisa boa que tem dentro de nós, que muitas das vezes nos envergonha de fazer uma situação disso, aquilo outro, que a gente vê que é o Espírito Santo. E conforme a gente vai se aprofundando mais em Deus, aquilo dali vai ficando mais forte, você vai ficando mais constrangido a tal ponto de você às vezes não conseguir mover a mão para fazer uma situação errada, de você ir para um lugar, para uma situação errada. Então você vê já uma coisa tomando um controle na tua vida, e você vai vendo realmente uma mudança. Isso que é engraçado, né? Você mesmo vê uma mudança em você, que não está sendo produzida por você. Que não está sendo produzida por você. Então, tipo assim, tu vê bem claro um agir de um espírito mesmo, de Deus mesmo, de Ele trabalhando sobre a nossa vida, no aspecto, tipo assim, nos mostrando quem nós somos, mostrando o caminho que devemos tomar, as opções que devemos tomar, porque ainda tem o livre-arbítrio. Ele mostra a situação e a gente ainda tem a opção de querer fazer. Muitas das vezes a gente insiste totalmente consciente no erro, entendeu? E a todo momento Deus fala, não é isso, não é isso. Só que Ele é um Deus realmente de amor, porque como você fala muitas das vezes, olha uma situação de uma criança, muitas das vezes você deixa ela se arrebentar um pouco para ela ver, para que ela entenda disso, aquilo, outro, e a todo momento a gente vê uma criação do Pai com a gente assim. Muitas das vezes não é o que Deus deseja que a gente faça, do que aconteça com a nossa vida, mas às vezes Ele deixa acontecer, não porque Ele não nos ama, mas muitas das vezes a gente só consegue ver as coisas mesmo quando acontece, quando a gente já está sentindo na pele, quando a gente está sentindo no nosso eu a situação, entendeu? É por isso que é bem claro que a gente só vai para a igreja mesmo quando o bagulho ficou doido. E a gente tem que agradecer por isso, porque, caramba, enquanto a nossa vida está bem, a gente não dá valor, acho que é praticamente nada, é um valor totalmente fútil, porque a nossa natureza é uma natureza fútil. A gente parar para analisar o que Deus nos ofereceu e o que a gente gosta, realmente, caramba, a gente é muito fútil. O
que Deus deu pra gente é coisa absurda. Coisa de você viver em harmonia, de você viver em paz, de não ter problemas familiares, de não ter problema de inveja, de não ter problema com mentira, com isso, aquilo, outro. E não, a todo momento a gente não sabe viver, a gente opta sempre pelo lado ruim. É aquele negócio que a gente tá também falando outro dia. Cara, a gente não sabe nem aproveitar quando a gente está recebendo aquilo do Senhor. A gente arruma alguma ideia para fazer para o negócio voltar a ficar. A gente não sabe aproveitar aquele momento de paz, aquele privilégio que Deus dá, entendeu? A gente nem consegue enxergar isso, de agradecer. A gente agradece muito mais quando a gente recebe uma coisa material do que quando a gente recebe uma paz espiritual. Entendeu? Aí tu vê realmente a natureza é doente, a gente é muito doente. E caramba, a gente vê quanto a gente é dependente de Deus. A gente é dependente de Deus para acordar, para fazer um monte de coisa. Entendeu? E caramba, tem aquela opção, né? Você pode buscar Deus por esses valores. A gente pode buscar Deus por vários outros valores, mas não buscar quem Ele é, entendeu? Que a todo momento a gente precisa de Deus centralizar mesmo. A gente está com a mente voltada para o raciocínio dele, né? Que a gente tem que estar inclinado mesmo, pedir para estar com a guarda baixa, para receber essa atmosfera que Deus dá, entendeu? Porque bom mesmo é ser inocente. Antigamente a crítica do mundo fala assim: caraca, brother, aquele maluco é muito inocente. Mas para analisar um inocente, como é que ele é protegido de uma forma que você não entende. Quantas vezes no colégio eu via, claro que eu acredito que era Deus que permitiu eu reparar umas coisas assim, mas o moleque falando assim: caraca, que moleque inocente, né? O moleque não sabe nada da vida, vamos levar ele para aproveitar isso, aquilo, outro. Mas não, o moleque era super inocente, saía do colégio, ia para casa, tranquilão, fazia um terço das besteiras que a gente fazia, entendeu? E o moleque, tipo assim, querendo apresentar isso pra realidade. Tu vê que o mundo, a todo momento, ele inveja também que a gente tem essa realidade. Aí, pô, o bom mesmo é ser inocente. A gente é protegido, a gente é cuidado. Mas a todo momento que a gente para aí pra pensar, né? Criar uma lógica, isso, aquilo, outro. Cara, a gente arrebenta com tudo que Deus quer fazer. Por isso que eu acho que ouvir, essa palavra é muito, muito perfeita para definir uma coisa de viver com Deus. Porque ouvir é só você submeter. Para ouvir, você tem que parar e ouvir. Você tem que ter um querer para ouvir. Não é apenas, até mesmo quando você não quer, você está vendo uma televisão, você está fazendo isso, aquilo, outro. Se você quiser realmente escutar aquilo dali, tu vai escutar. Senão você está olhando para uma televisão, está saindo o som, mas tu não está nem prestando atenção ali. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que realmente é de se submeter ao Senhor mesmo, de não olhar pra gente. Eu mesmo tipo assim, parece que às vezes eu sou um idiota. Eu não posso mentir, não. Deus conhece o meu coração. Às vezes eu falava, pô, parece que eu sou um idiota, parece que eu sou mulherdão, não corro atrás, não faço isso, não tenho esses pensamentos, isso, aquilo, outro e tal. Mas calma, a todo momento Deus falou assim: é para descansar, para ficar quieto. Deixa que eu vou fazer, que isso, aquilo, outro. Então, tipo assim, aquele exemplo ali do tio Cláudio da prova da UFRJ foi também, aquilo dali foi bem claro para mim, que eu também vivenciei isso. Estudei para passar por uma prova, não passei. Aí o João, teu irmão, chegou para mim e falou assim: tem uma pessoa, eu tava dormindo no dia que ele entregou essa palavra na igreja, eu tava dormindo lá dentro na escada, na época de se reunia lá no Passaredo. Aí eu dormi na escada, ele entregando lá para alguém da igreja. E depois minha mãe veio me contar que uma pessoa tinha feito uma prova e não tinha passado, que ela ia fazer essa prova e ia passar. Pô, fui na prova e chutei a prova do início ao fim e passei. Deus que me colocou lá no colégio, entendeu? Então, tipo assim, não tô falando pra gente ir pra uma prova e chutar a prova, mas tu vê que, tipo assim, tudo tá sempre no controle de Deus, entendeu? Não é no nosso controle. Procurei emprego que nem sei lá o que, não achei os empregos que eu queria até ter, almejei ter, eu não tive. O único que abriu porta para mim foi exatamente onde a minha vida tinha parado um tempo atrás, e foi hoje a oportunidade que Deus mandou eu ter de novo, tipo, me dando uma segunda chance. E pô, hoje eu vivo num trabalho que eu não tenho que reclamar. Tenho um patrão super flexível, a maioria das pessoas
que trabalham comigo são da igreja, algumas afastadas, isso e aquilo outro, mas tem um entendimento tanto para os dois lados da coisa. É uma empresa totalmente família, pequena, é uma empresa terceirizada, totalmente família pequena e... Cara, mas às vezes eu ficava parando para analisar, eu falava assim, cara, tem gente que fala que passa tanta tribulação no trabalho, eu tô reclamando de que eu não posso falar de nada. Acho que eu poderia estar tendo tribulação no trabalho que eu queria. Entendeu? E abriram 2 portas para mim na época. Teve o que eu queria ir, que aí eu teria 100% de 100% da minha faculdade paga, e a engenharia que eu queria fazer era 100% grátis. E tinha o que Deus abriu para mim primeiro. E eu botei a mão na consciência, foi o que Deus permitiu abrir primeiro, foi o que me chamou e onde eu vou ter que honrar. Tinha que honrar a pessoa que abriu a porta para mim no trabalho. E eu falei assim, caramba, tudo a gente tem que buscar em Deus. Porque eu poderia ter me ferrado lá, indo para outro lugar. Mesmo sendo que eu sempre ia ao meu jeito, tipo assim, eu precisava arrumar um trabalho que tivesse uma remuneração boa para pagar minha faculdade. Aí não apareceu o melhor, com 100% de bolsa para engenharia, trabalhando com uma coisa que eu gostava, entendeu? Então, tipo assim, por mais que para os nossos olhos realmente sejam aquilo que a gente sonhou, tenha vontade, o que é bom mesmo é a gente ouvir, é o que Deus abriu a porta, a gente aceitar o que Deus fez, entendeu? Então a gente é muito dependente, realmente, resumindo tudo, a gente é muito dependente de Deus. Será que de repente, então, esse texto ele pode ser uma figura de uma realidade espiritual, onde o Senhor talvez quisesse nos comunicar que todos nós aqui embaixo estamos cegos e mendigando? Será que todos nós, na verdade, estamos vivendo uma vida mendigando, não como miseráveis nesse sentido aqui da terra, mas em relação às realidades espirituais, né? Porque Deus esperou um momento oportuno para a glória dele se manifestar na vida dele. Romanos 8, Paulo diz que a criação está ardente, existe uma ardente expectativa em relação à manifestação dos filhos de Deus. Será que, como aquele cego, existe um tempo onde Deus deseja de fato manifestar a glória de Deus na nossa vida, não através de uma cura de cegueira física, mas através de uma cura, de uma cegueira espiritual, nos dando compreensão clara e objetiva de que toda a riqueza que existe está em Cristo, e a gente saia de uma vida de mendigar para uma vida realmente de caminhar com Ele, ou seja, sendo herdeiros de tudo isso que Ele nos deixou e principalmente da própria compreensão que Ele deseja nos trazer do que Ele fez por nós e como Ele, através de uma graça maravilhosa, nos filiou a Ele, nos deu uma posição de filho, né? Porque mais do que alguém chegar e dar um dinheiro para alguém que vai acabar no dia seguinte, é alguém chegar e adotar alguém, concorda? Isso é uma diferença. A gente chega todo mundo lá no final do ano e fala assim, aí, vamos lá visitar o orfanato. Aí você vai lá e cada um dá um presente maneiro e os moleques ficam super felizes com a benção. O que era melhor? Ele receber aquela benção no final do ano ou ele sair, receber a notícia e falar assim, olha, teve um casal aí que adotou você. E levar ele para uma realidade que talvez ele vá viver que ele nunca experimentou na vida dele, né? O que a gente quer? Aguardar ciclos de presentes que Deus nos dê do céu ou passar realmente a viver uma realidade onde a gente possa compreender espiritualmente, como você falou, através de um exercício diário, desfrutar dessa paternidade mesmo, né? Porque nessa primeira fase a gente vai ver assim, mas cadê esse homem? Ele falou assim, eu não sei onde ele está. Se alguém pensasse assim, mas cadê essa pessoa que está fazendo tudo na sua vida? Rafa, Mateus, né? Onde é que está? Eu não sei, cara. Assim, não sei. Eu sei que ele está no alto sobre mim, mas não, aonde? Mas eu não sei. Você falou que ele vive dentro de você, mas você falou isso, você falou aquilo. Mas cara, eu não compreendo bem, eu não sei, né? E o que eu acho mais bonito
agora, depois que essa pessoa ouvir, vai ser a segunda parte que a gente vai, se Deus permitir, ter a oportunidade de estudar, é ele se apresentar agora, não só no ouvir, mas no ver e falar assim, esse homem é o que você está vendo, o que fala contigo. E aí aquele homem fala que ele dobrou a cabeça, ajoelhou e adorou a ele. Né? É uma visão que quando abre não para ter uma compreensão da vida segundo o seu próprio significado, mas essa visão que ele recebe serve exatamente para adorar aquele que operou de forma tremenda na vida dele. Né? Então assim, eu fico questionando ou refletindo assim, se talvez tudo isso não seja exatamente uma figura da realidade que a gente vive, como todos nós estivéssemos exatamente na posição daquele cego, não fisicamente, né? Mas talvez na trajetória, né? Existe um momento onde Deus vai, tipo assim, mas e aí, como é que é a situação? E Deus vai revelar a sua glória e vai tocar na gente, né? Vai mexer onde precisa mexer e vai mudar, né? E você vê que o inferno não gosta disso. Porque, cara, é o cúmulo, né? Você começa a ler ali, é terrível mesmo. Quando a gente vai ler no próximo versículo, diz assim, mas os homens olharam para ele e falaram assim, pô, esse homem não é de Deus, porque ele curou esse cara no sábado. Então assim, na verdade tem dois aspectos. Eu posso apenas ver aquele cara como uma situação que ele tinha uma inveja contra o Senhor Jesus, mas eu posso ver por trás disso principados e potestades, demônios que operam nas regiões celestiais, vendo a luz do Senhor Jesus brilhar, vendo a manifestação da glória de Deus, e a luz incomoda a treva, e a treva vai tentar se mobilizar para fazer o quê? De alguma forma sufocar aquela luz. Só sutilmente não pararam de não sabe. Faz sentido, a gente foi hoje aqui olhando a lógica. Mas calma aí, cara. Mas a gente não está falando que ele foi ganhar dinheiro próprio, a gente não está falando que ele foi fazer alguma coisa. Ele fez o bem no sábado. É proibido fazer o bem no sábado? É proibido trazer alguém da profunda escuridão para a luz no sábado? Né? Então, a gente consegue assim discernir que o problema... É claro que Satanás está usando um sentimento de inveja no coração do fariseu, né? Mas assim, a gente percebe que existe uma intenção do inferno. Então, a gente não pode ser inocente que o inferno vai se levantar tremendamente para tentar se opor contra aquilo que Jesus Cristo está fazendo na nossa vida, ou com a compreensão espiritual que Ele deseja nos trazer, com a forma que Ele deseja que a gente caminhe aqui nessa terra, né? A gente vai achar, pô, o maluco está no meu pé, não sai do meu pé, sei lá. A gente pode ter alguns conflitos diários, algumas situações que a gente apenas aponte as pessoas e não consiga perceber que através de um modo muito natural Deus está operando na nossa vida e está fazendo com que a gente ande de uma maneira, e esse andar, olha só, irmãos, esse andar, eu estou falando só do andar, eu não estou falando de já isso, aquilo, milagre, não, só a forma como anda vai incomodar o inferno, porque a gente não vai estar preso a um raciocínio humano, mas a gente vai estar andando segundo uma compreensão celestial. Né? E isso vai incomodar com certeza o inferno. Pô, calma aí, o maluco não está andando mais pelo que ele está vendo. Pô, calma aí, o maluco não raciocina segundo o meu esquema aqui de baixo. Ele não fecha a conta conforme todo mundo aqui de baixo. Pô, isso é um perigo. Isso é um perigo, porque esse maluco se tornou uma bomba, espiritualmente falando, né? Então assim, o inferno vai se opor, né? Mas louvado seja Deus, que tem renovado a sua misericórdia diariamente na nossa vida, e é Ele realmente que vai nos guardar e nos livrar, né? É a glória dele.